Graça e paz, amados. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Quando nós estamos nesse mês no círculo de oração, nós estamos com o tema. Quem lembra? Quando Deus luta por nós, não é? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 6 de 2 Reis. Até o versículo 30, capítulo 6, verso 24 ao 30 do livro de 2 Reis, que nos diz assim: Depois disso, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: Socorre-me, Senhor meu rei. Diante do que, respondeu ele: Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Esta mulher me disse: Entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as suas vestes enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos estudar, meditar na palavra do Senhor e ver o que é que Deus tem nesta tarde para nos falar através da sua palavra, que não falha, né? Não erra. Sua palavra é inerrante. Quando Deus luta por nós, aquilo que está oculto aos teus olhos, Deus agirá em teu favor. Como nós estamos já esse mês, a última quinta-feira, não é? Nós vemos desde o início falando sobre esse assunto tão importante para o crescimento espiritual da nossa fé, para a nossa edificação, para a nossa consolação e para o nosso fortalecimento. E a gente vê no relato histórico da vida de Eliseu como Deus agiu em seu favor. E através de Eliseu, como Deus abençoou a vida da nação de Israel. E cada vez que Eliseu se deparava, né, com os seus semelhantes, em situações difíceis, porque todos nós, queiramos ou não, existem situações que acontecem na nossa vida de forma inesperada, não é? E quando Eliseu ele se deparava com os seus semelhantes em situações difíceis, ele sempre lançava a mão de alguns objetos comuns e singelos, a fim de que, através desses objetos,
Deus evidenciasse seus sinais e suas maravilhas diante de uma fé verdadeira e sincera, de obediência de seus filhos. E Eliseu foi um instrumento de Deus para a vida daquela nação. Ele abençoou vidas na sua individualidade, como também abençoou a nação inteira, não é? Nessa questão de trazer à nação livramento, milagre, realizações, conquistas. Tudo isso Deus fez através do seu servo Eliseu. No capítulo 2, verso 21 do livro de 2 Reis, quando a população foi a ele e disse: olha, a água está contaminada, tem morte na água. Ele pediu apenas sal e jogou o sal na água, e Deus tirou o problema que estava acontecendo na água, a qual estava matando não só homens como animais. Quando a mulher que o procurou contando um problema muito grave que estava passando, porque o marido morreu, os filhos ficaram e agora os seus filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida. E ele traz uma orientação àquela mulher perguntando: o que é que você tem em casa? Glória a Deus. E ela disse: tua serva não tem nada. Mas todos nós, mesmo que aos nossos olhos nós sejamos tão insignificantes, pequenos, sempre tem algo em nossa casa ou em nossa vida que pode se tornar uma grande fonte de bênção. E aquela mulher disse: tua serva não tem senão um pouco de azeite. Aí ele disse: vai aos teus vizinhos, pede panelas, e não poucas, e enche. Depois tu vende, paga a dívida do teu que teu marido deixou, depois tu vende e te sustenta. E aquela mulher ficou muito rica com o milagre de Deus em sua vida. Depois Deus usou Eliseu para ressuscitar uma criança com hálito, com sopro, não é? Isso está em 2 Reis 4:34. Eu gostaria até de ler 4:34. Quando Deus usa Eliseu e faz isso, em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Ou seja, porque quando morre, o corpo fica frio, gelado, vai ficando duro. E ali Deus, através do hálito de Eliseu, foi trazendo vida àquela criança. E depois o Senhor ainda multiplicou a farinha, né? No capítulo 4, verso 41. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. E ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Ou seja, Deus usou a farinha para tirar a morte da panela. Coisas do dia a dia. Às vezes a gente acha que Deus sempre vai usar coisas que é fora do nosso conhecimento. Mas às vezes a cura, o milagre, a solução está bem pertinho da gente. E a gente não vê. Deixa passar, não é? Depois Deus usa Eliseu com pão. No verso 42 do capítulo 4, verso 42 ao 44, a multiplicação dos pães. Deus multiplica pão, porque normalmente a gente só viu isso no Novo Testamento, Jesus multiplicando pães e peixes.
2 vezes ele fez isso, mas Deus também usou Eliseu para fazer esse milagre. Depois Deus usou Eliseu com um pedaço de um galho de madeira. Quando disseram, o machado caiu no rio. E o machado era emprestado. E o machado estava em uso para a construção, ampliação do centro de formação de profetas. Não é? Que a gente hoje chama de seminário, de faculdade. Existia um centro de formação de profetas, onde eles iam estudar a lei, conhecer a lei e etc. E tantas outras coisas. E no exercício dessa atividade, o machado sai do cabo, cai no rio. E aí nós vemos um milagre que vai de encontro à lei da gravidade. Porque ferro não flutua. Madeira flutua, não é? A madeira flutua. Ela pode ser até mais pesada do que o ferro, mas flutua. Mas o ferro não flutua. E ali ele perguntou onde caiu. Aí apontaram um lugar, ele jogou um graveto de madeira. E aonde ele jogou, o ferro flutuou. A gente sabe que não foi Eliseu, a gente sabe que foi Deus através da vida de Eliseu. Não é, irmãos? Mas o que a gente vê é pessoas que se disponibilizam a ser usados por Deus. Porque, infelizmente, muitos cristãos já não se disponibilizam para serem usados por Deus, para ser bênção na vida da nação, na vida do seu irmão, na vida do seu vizinho, na vida do seu parente. Nós precisamos orar muito pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação. É verdade. Entretanto, irmãos, o mundo é um lugar de incrédulos. E a ausência da fé em Deus não é apenas um terrível pecado. O próprio Jesus disse que aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. É um pecado terrível. E quando isso acontece, há uma privação de indivíduos e nações inteiras da comunhão e das bênçãos que Deus lhe deseja proporcionar. E como Deus tem nos dito, Deus deseja nos abençoar. Como foi lido aqui hoje, 29:11 de Jeremias. Que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Pensamentos de realizar aquilo que deseja o nosso coração. Não é? Mas o que é que acontece? A gente acha sempre que o nosso Deus é um carrasco, e não é. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é nosso Pai. Agora a gente que não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. Isso é uma atitude que demonstra que você não confia na misericórdia e na ação de Deus. Uma pessoa que não quis se perdoar, a Bíblia diz que ele foi e cometeu suicídio. Judas, remorso, quando a pessoa não consegue se perdoar. E o desejo de Deus é que pessoas, na sua individualidade, assim como nações, sejam ricamente abençoadas por Ele. Aqui um pecado individual de incredulidade acaba tendo consequências nacionais. Veja só, um pecado individual trouxe consequências nacionais. A lei nos mostra a sofrida peregrinação de Israel, que por 40 anos pagou o preço de sua falta de fé em Yahvé, o Senhor Deus. Era para andar 40 dias. Andou 40 anos. Porque duvidava da ação de Deus em seu favor.
Você imaginou, irmão, você vê a água do mar se abrir e quando você chegar do outro lado, você mandar construir um bezerro de ouro e dizer: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Viu? Eles viram uma coisa que eu não vi, que vocês não viram, mas eles viram. E quando chegaram do outro lado, foram celebrar a uma entidade, que era o hábito deles verem esse culto ao touro, ao bezerro de ouro, que eles fizeram ali, eles viam no Egito, e eles materializaram isso na vida de libertação deles, porque eles estavam agora libertos do Egito. Mas às vezes, irmãos, a gente escute, não significa o fato de você estar aqui dentro do templo, andar com a Bíblia, cantar hino de crente, não significa que você está liberto. Sabe por quê? Porque às vezes você saiu do hábito, do ambiente em que você vivia, mas o ambiente não saiu de você. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles viram, e a consequência da incredulidade, da desobediência, da murmuração, foi padecer, sofrer durante 40 anos peregrinando no deserto. Deus conhece os teus inimigos e sabe quais são os planos deles para nos destruir. Porém, Deus frustra os seus planos. Deus conhece os teus inimigos. E a gente pode verificar isso no capítulo 6, verso 8 a 12 do livro de 2 Reis. Capítulo 6, verso 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus: ora, o rei da Assíria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar ergueremos acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. Ou seja, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Planos que foram frustrados pela ação de Deus. O coração do rei da Síria ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Ou seja, como eu acabei de citar aqui, Deus conhece os teus inimigos e sabe quais são os planos deles para nos destruir. Porém, é Deus quem frustra. E qual é o tema? Quando Deus luta por nós. Então, o rei da Síria, ele planejava em secreto. Mas tem alguma coisa em secreto que Deus não saiba? Não tem. Ele conhece tudo. E quando ele tentava, planejava para destruir a nação de Israel, Deus falava ao profeta, ao homem de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, não deixeis de ouvir os meus profetas.
não deixeis de ouvir os meus profetas. E Deus usava Eliseu ali, livrava a nação de Israel de ser destruída, dizimada, porque era uma emboscada, e emboscada não tem como se livrar, só quem livra de emboscada é Deus. No capítulo 5, vamos ver capítulo 5 do livro de Jó. Jó, capítulo 5. Versículo 12, se não me falha a tico e teco aqui. 5:12. Deus diz através de Jó: frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada podem executar, realizar. Ele frustra. Glória a Deus. Eles planejaram destruir a nação, mas Deus estava vendo e frustrou. Isaías capítulo 40, verso 22. Isaías 40, verso 22 e 23, diz assim: Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inútil o juízo da terra. Glória a Deus. Queridos, diante da instabilidade que a nossa nação vive, nós estamos em uma instabilidade política e jurídica. Não há confiança na justiça. Não há confiança nas atitudes daqueles que deveriam zelar e preservar pela Constituição do país e trabalhar em favor da sociedade brasileira. Mas eles trabalham a favor de uma ideologia destruidora. Querem a cada dia afundar a nação no verdadeiro lamaçal. Mas como nós acabamos de ler aqui, ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Aleluia. É ele. 41, versículo 10 ao 13, de Isaías ainda. Deus falando para aquela nação, e a mesma coisa Deus está falando conosco nessa tarde. Quando o Senhor diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. O que é que eu faço por você? Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em Isaías 44, verso 24 e 25. Isaías 44, verso 24 e 25. Assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra.
Sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas e torno insensatos os adivinhos, que envergonho o conhecimento dos sábios e transformo em loucura. Ó, irmãos, o rei da Síria disse: tem alguém entre nós que está nos traindo, porque Deus, ele transtorna os planos dos homens. Deus confunde os homens. Deus revela o oculto e o escondido. E um dos servos do rei disse: não, rei meu Senhor, é porque em Israel tem um homem de Deus, que o que tu fala no teu quarto em secreto, Deus revela a ele. Aleluia. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, não é para tu me responder não. Tem alguém de Deus na tua vida? Zela por ele, zela por ela. Zela por aquilo que Deus tem colocado do teu lado para ser um instrumento para a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 45, verso 15 e 16 de Isaías ainda. Com certeza, tu és um Deus que te escondes, o Deus de Israel, o Salvador. Todos os que modelam e anunciam ídolos haverão de ser humilhados e se decepcionar, juntos cairão frustrados. Todos os que adoram ídolos, todos que não servem ao Senhor, vão ser frustrados. Por quê? Por quê, pastor? Porque quem serve a Cristo, quem serve a Deus, não vive perturbando os outros. Não vive. Quem tem Deus na vida, irmãos, não trabalha para destruir a vida do outro, pelo contrário, trabalha para abençoar. Você pode ser procurado, caçado, investigado. O que a gente pode fazer para destruir a vida dele, a vida dela? Vou levantar uma calúnia, uma difamação, vou sujar a imagem dela, a imagem dele. Mas quando Deus esconde, esconde mesmo. Quando Deus guarda, guarda mesmo. Quando Deus protege, protege mesmo. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E exatamente estava acontecendo isso com Eliseu. Procurado, caçado, mas quando Deus guarda, nada pode tocar. Glória a Deus. Nada pode tocar. Vamos ver? Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, verso 13 em diante. Capítulo 6, verso 13 a 16. Diante do que o rei determinou: ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Você já imaginou, irmão, um exército inteiro para prender um homem? Um exército inteiro para prender um homem. E quando esse exército cercou a cidade, cercou a localidade onde este homem habitava, ele não teve uma reação de medo. Quanto de nós ficamos com medo? Com coisas tão pequenas. Ou não?
perde o sono, fica nervoso, bota para até dentro de casa, viu? Bota para gritar, meu Deus, e começa aquele escândalo. E, poxa, o povo daí é crente. Está gritando desse jeito, o que é que está acontecendo? Como o Janine acabou de dizer aqui. Tu não é crente? Por que tu só vive doente? Quer ver Satanás afronta. É assim mesmo. Tu não é crente? Por que tu está assim? Irmãos, o que é que a Bíblia diz sobre Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O nome de Jó está na galeria dos homens da fé? Não. Ele não teve uma falha moral. Mas Sansão está lá na galeria dos homens da fé? Tá. E Sansão cometeu falhas absurdas, mas está lá. E agora? Justiça. Quer dizer que Deus errou? Não, eu estou falando do pessoal que lutou no. Vocês estão entendendo? Jó, a Bíblia diz que nem com a boca ele pecou. E Sansão pecou de várias formas. Sansão está na galeria da fé. E Jó não está. Está lá no capítulo 11 de Hebreus. Porque às vezes, nós até queremos perfeição, mas nós não somos. Mas nós devemos buscar em Deus a nossa perfeição. Porque a perfeição não está no fato de não errar. A perfeição não está no fato de não errar. A perfeição está no fato de amar. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem disse isso? Jesus. Mas por que ele disse? Jesus disse, assim foi dito pelos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, olha, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais chamados filhos de Deus. Nós precisamos ter atitudes que realmente revelem aquilo que a gente verbaliza. Eu tenho fé, mas o meu comportamento não revela a minha fé. Abraão, sim, Senhor, dá-lhe o teu filho agora mesmo. Está doendo? Tá, Senhor. Estou sentindo? Estou, Senhor. Mas o Senhor está pedindo e eu confesso, e eu confessei, eu verbalizei que creio em Ti. Se eu creio em Ti, eu confio que o Senhor pode me dar outro. Eu passei 25 anos esperando Isaac, mas Tu pode me dar outro Isaac. Abraão estava pensando assim. Se passou 25 anos, Deus me deu esse Isaac, Deus vai me dar mais vida para me dar outro. Vamos, Isaac. Levou Isaac ao sacrifício, mesmo que o menino não sabia, mas levou. Porque a verdadeira fé revela um comportamento de quem crê, de quem confia, independente da situação. Por isso que Jó disse, ainda que ele me mate, eu continuo esperando nele. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Mesmo que ele me mate, mesmo que eu morra, mas eu estou crendo que mesmo eu depois de morto, ele vai cumprir a palavra dele, porque ele não mente. Glória a Deus. Quando de fato conhecemos ao Senhor Todo-Poderoso, nosso coração pode descansar.
Olha, não me diga. O teu coração pode descansar? Teu coração pode ficar quieto? Como Deus disse a Moisés no dia da travessia do Mar Vermelho: estejais, pois, porque esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais o vereis. E no capítulo 6, verso 17 e 18, olha a atitude de Eliseu diante do cerco do exército do rei da Síria. Olha a atitude dele. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, o Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados assírios ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Você imagina um exército inteiro ficar cego, irmão? Que desespero, hein? Onde eu estou? O que foi que aconteceu? Está tudo escuro. E o homem sozinho disse: fiquem tranquilos, peguem na mão do outro. A gente lendo assim, a gente acha uma coisa muito simples. Mas começa a analisar, irmãos, não era apenas a casa de Eliseu, era a cidade inteira de Samaria cercada. Eles focaram para descer até onde Eliseu estava, e Eliseu orou, e Deus feriu eles de cegueira. Eles nem sequer tiveram o direito de ver assim: eu vou ver quem é esse homem de fato. Deus não deixou. Porque quando Deus esconde, esconde mesmo. E um pegou daí, Eliseu apenas deu uma ordem: um pegue na mão do outro, segure um na mão do outro. E Eliseu os guiou. O conhecimento da pessoa bondosa do nosso Pai nos faz revelar seu amor e sua misericórdia. Eliseu poderia ali, todos estavam cegos, Eliseu poderia ali matar, chamar, convocar o exército de Israel e matar todos eles. Poderia ou não poderia? Mas fez? Não fez. Verso 19 ao 23 do capítulo 6 de 2 Reis. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, Senhor, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou Eliseu e disse: devo matá-los? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que a tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para seu senhor. O rei mandou que lhe fosse servido um grande banquete.
Depois de terem comido e bebido até se fartarem, pediu-os a eles retornarem para seu senhor, e por causa disso as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Você imaginou? Você pegar seu inimigo e levar para dentro da sua casa. Você veio me matar, mas você vai sentar e vai comer comigo. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. O rei disse: eu vou matar todos eles. Não. Tu vai matar aqueles. Tu costumas fazer isso? Matar os teus inimigos? Não. Dê a eles água e pão. Quando eles se sentiram fortes, agora volta para casa. Em outras palavras, diga lá que aqui tem amor, que aqui tem misericórdia. O apóstolo Tiago, vamos ver o que o apóstolo Tiago diz. Tiago capítulo 2, verso 13. Tiago 2,13. Veja o que o texto sagrado diz. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou misericórdia. Olha para aí. A graça triunfa sobre o juízo. A gente precisa saber exercer misericórdia, não apenas... Não, fulano pecou, expulsa ele da igreja. Não é assim não. Teu filho errou, tu jogasse ele na rua? Não. Deus não faz a mesma coisa. Se a Bíblia diz, Jesus diz, se vocês são maus, sabem fazer boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. A Bíblia diz que nós somos maus. E a gente faz coisa boa. Imagine Deus, que nele não há maldade. Nele há justiça. Nele há santidade. Nele há amor. E às vezes a gente não quer ter misericórdia. Não é? A palavra de Deus ainda nos ensina em Romanos capítulo 12, vamos lá, Romanos 12, verso 17, verso 17 ao 21, diz assim: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com bem. Olha aí, Eliseu fez exatamente isso. Vocês vieram me matar, foi? Eu vou dar de comer tudinho. É fácil fazer? Não. Mas é o que nós acabamos de ler. Não se deixe vencer pelo mal. O mal bate a porta, como disse Deus a Caim. Eis que o mal está à porta. Se tu abrires, ele te dominará. Eu não perdoo. Ó, quem é tu para não perdoar? Perdoo não.
seus pecados não foram perdoados se você não perdoar. Foi o que Jesus diz em Mateus 6, 14 e 15. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Se você não tem o perdão dos seus pecados, você jamais poderá ter as suas orações respondidas, porque você continua pecador. Continua morto, porque aquele que odeia ao seu irmão é homicida. E a Bíblia diz, na primeira epístola de João, vós bem sabeis, que nenhum homicida tem nele a vida eterna. Mas pastor, o ciclo de oração é um culto que a gente vem aqui, sabe, para receber e sair daqui pegando fogo. Você está saindo daqui pegando fogo, mas no juízo. No juízo. Porque o fogo começa pela ação da consciência, consciência de pecado. Lembra-te, pois, onde caíste. Olha, consciência, lembre. Arrependa-se, volte. Entendeu? O poder de Deus começa na conscientização, na mente. Culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto. O culto com entendimento, o culto que Deus está falando comigo, eu estou entendendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Não é umas igrejas que, Deus me perdoe, culto da bênção. E qual é o culto que não é da bênção? Todo culto é da bênção. Todo culto é bênção de Deus. Todo culto Deus está nos abençoando. Vamos fazer aqui, irmãos, a campanha de 30 dias. Você vai trazer R$1.000 toda semana para o teu milagre acontecer. Que é isso, pelo amor de Deus. Quem vai curar é o dinheiro ou é Jesus? Jesus. Ele não precisa do teu dinheiro, não. Apesar, deixa eu abrir aqui um parêntese. Todas as vezes que os profetas de Deus iam ser consultados, era levado para eles presente. Era uma comida, era uma oferta, alguma coisa tinha que ser levada para o profeta. Porque ele dependia, ele vivia disso. Não é? Hoje não é mais. Não é? Não é assim. Mas as pessoas pegam isso. Vamos fazer, irmão, a campanha da cura. Quantos já foram curados aqui? Aqui, nessa igreja. Recebendo oração. Quantos? Olha para aí. Quantas pessoas? Quantos R$1.000 vocês pagaram? Pois é. Entendeu? Foi a semana passada, não foi, Marlene? Que a gente foi levar a ceia, não foi? Foi. Semana passada nós fomos levar a ceia ali de uma irmã nossa. E ali a gente comeu na terra e comeu do céu. Encheu o bucho 2 vezes, não foi? Tu não, foi mais. Já tá. Encheu mais o bucho, né? Eu, Marlene e irmã Cristina. Nós fomos levar ali a ceia, meu irmão. E o culto estava se desenrolando. Daqui a pouco o papai disse: bota a mão. Sim, senhor. E ali a gente orou. E a irmã andou ou não andou, Marlene? Nem notou que estava andando. Ela Deus, nem se apercebeu. Deus curou na hora. Não levantava o braço. Nós pegamos o braço dela assim, se levantei, que ela nem notou que eu tinha levantado. Quando eu levantei o braço, eu orei: sai em nome de Jesus. Ela deu aquele balanço no corpo, não foi? E ficou completamente curada. Foi na hora. Quanto ela pagou? Nada. Não pagou nada. Jesus curou ela na hora. Então, quando nós conhecemos a pessoa bondosa do nosso Pai, nós revelamos quem de fato nós somos. Se Deus é bom, como é que eu vou revelar maldade? Não pertence a nós, irmãos.
se nós somos dele, nós temos que revelar ele em nós. Há pessoas que fazem o possível e até o impossível contra você mesmo. Contra você. Mesmo você fazendo-lhe o bem, isso acontece porque a sua vida incomoda. Incomoda. De tal forma que a pessoa não pode ter sucesso porque você está vivo. Você sabia? Eu quero ter sucesso. Lembra de Amã? Amã era um vice-rei do rei da Pérsia. Ele manipulou o rei para fazer um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Ele já tinha tudo que ele precisava. Ele não precisava de mais nada. Mas sabe o que era que incomodava Amã? Mardoqueu. Mardoqueu me vê e não se prostra. Quem é esse cara que quando me vê não se prostra? Ele não reconhece quem eu sou, não? Irmãos, ninguém precisa reconhecer o que eu sou nele. Porque eu tenho que ter essa consciência do que eu sou. Mesmo que as pessoas queiram negar, queiram desfazer, mas eu é que tenho que ter essa consciência. Eu preciso ficar no meu lugar. E o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus. E Ele programou destruir uma nação por causa de uma pessoa que não queria adorar, se prostrar. Não era uma questão apenas de reverência, era uma questão de adoração. O orgulho dele era tão alto que ele não admitia que quando passasse por alguém, alguém não se curvasse. Planejou destruir todos os judeus e fez até uma forca. E até o que foi feito por ele mesmo para matar quem era inocente, ele mesmo morreu. Escuta. Os planos que são feitos contra mim, contra você, os projetos que Satanás tem feito contra esta nação, cairá por terra. Porque tem um povo orando, tem uma igreja orando, mas é muito pouco, não tem problema não é com muito não, que Deus dá vitória não. Deus tem 300. Deus tem 300 no Ribeiro. Deus tem 3 lá na montanha. Mas tem. Louvado seja o nome de Jesus. O capítulo 6, o verso 24 a 30 de 2 Reis. Veja o que é que diz. Depois que Eliseu alimentou eles, o exército do rei da Síria mandou de volta. Ele disse: a gente não quer briga com você não. A gente quer viver em paz. Vocês já sabem que Deus está conosco. Deixa a gente em paz. Olha o que foi que Ben-Hadad fez. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido, até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: socorre-me, Senhor meu rei. Diante do que o rei respondeu: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: o que te aconteceu? E ela explicou: esta mulher, uma que estava ao lado dela, me disse: entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Imagine a fome, o desespero.
ela concordar em matar, a coragem de matar o próprio filho e cozinhar. A gente lendo assim acha. Agora, imagine a cena. Você matar o ser humano, no caso ali a criança, depois recortar ele como se fosse um animal, como a gente faz com uma galinha, um frango, vai? Recorta, tira o couro, tempera, deixa o tempero fazer o efeito para depois. Você imaginou? Imagine que coisa horrível. E comeram. Mas no outro dia, mesmo ela comendo um dia antes, o filho, no outro dia elas voltou o quê? A ter fome. Agora vamos comer o tempo. O meu não. E ela foi queixar-se ao rei. Verso 29. Então cozinhamos o meu filho comendo. No dia seguinte eu lhe disse: agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela o escondeu, o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as suas vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo da sua pele. Imagina ele ouvir isso. Quando ele ouviu, ele rasgou as suas vestes. Sinal de humilhação, sinal de desespero, sinal de impotência. O que é que eu vou fazer para resolver isso? O que é que ele ia fazer? Deus havia usado Eliseu, escute bem, para livrar Israel e o rei de serem mortos pelos assírios. Deus não usou ou não usou? Avisando onde estava a estratégia, o acampamento do inimigo para que o rei de Israel não passasse por lá e fosse emboscado e morresse. Eliseu foi usado por Deus para assim fazer. E a consequência disso foi o rei se voltar contra o próprio Eliseu. Verso 31 a 33. Vê o que aconteceu. Então disse o rei: que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Veja o que aconteceu. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez preceder por um mensageiro. Mas antes que este mensageiro chegasse a Eliseu, ele declarou àquelas autoridades: vistes como esse filho de assassino mandou me cortar a cabeça? Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando para fora e a porta trancada. Porventura, ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? O rei estava planejando degolar Eliseu e mandou um mensageiro na frente. E antes que o mensageiro chegasse, Eliseu estava conversando com os anciãos de Israel e disse: olha, vão mandar me matar. Se você soubesse que alguém iria lhe matar, você fazia o quê? Corria. Eu corria. Eu ia correr. Eu ia fugir. Eu ia procurar um lugar para me abrigar. Mas ele ficou. Disse: olha, tu tranca a porta aí, se ele tentar entrar, quando ele empurrar ele para fora. Verso 33. Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: isto é um castigo que vem de Deus. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Ou seja, o que estava acontecendo, o cerco dos assírios contra Samaria, era um castigo de Deus. E ele disse: o que a gente vai fazer? Vai ficar esperando em Deus ainda? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. E quem era o culpado? Eliseu. Às vezes, irmão, Deus nos usa, dá uma palavra para a pessoa e a pessoa fica com raiva de você. Lembra de Jeremias? Quando Deus usou Jeremias para dizer à nação de Israel que Deus ia mandar o rei da Babilônia para destruir eles e levar eles presos, botaram Jeremias dentro de um poço de fezes.
Olha, irmão, às vezes você vê na rua, ou até mesmo na sua casa, um porquinho. E rapaz, dá descarga nisso aí que o negócio aqui tá bravo. Imagina dentro do poço. Só a cabeça de fora. Por causa de quê? Da mensagem de Deus. Falar a verdade. Até hoje ele está tomando banho. É hoje que espera da gente. Ele já está da glória. Escuta! Deus usou Eliseu para livrar a vida do rei da nação, e agora o rei culpava Eliseu por causa do cerco que estava sofrendo. Ele entrou em desespero, irmãos, quando viu aquela mulher relatar que tinha comido o próprio filho. Ele entrou em desespero. Disse, a culpa disso tudo é de Eliseu. Então a solução é o quê? Matar Eliseu. Às vezes a solução não está em uma atitude de desespero. Não se desespere para tomar atitude, senão você vai tomar atitude errada. O inimigo está furioso, olha. Calmo, sereno e tranquilo, equilíbrio. Mantenha o controle, mantenha a paciência. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Lucas 22:19, se não me falha, tic-teco. Passe controle. Controle. Deixa falar o que falar, deixa dizer o que dizer, fecha a tua boca que Deus é o teu advogado, Ele é a tua resposta, Ele vai responder por você. Como nós lemos em Romanos, o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não dê lugar à ira, porque quando você escuta o que você não quer, quando você escuta aquilo que é injusto, é normal você sentir a raiva, mas não faça aquilo que a raiva está pedindo. Coloque, Senhor, tu estás vendo e ouvindo, e eu não quero pecar contra ti. Tu és o meu juiz, tu és a minha testemunha. Advogue a minha causa. Glória a Deus. Olha, depois de correr risco de vida, Deus usa Eliseu e prevê solução para o povo. Por que o rei não foi lá dizer, Eliseu, ora por mim, ora pela nação, para Deus dar um jeito? Não. Porque às vezes a gente acha que resolver o problema é matar o problema. E não é. Nem sempre resolver o problema é matar o problema, é destruir o problema. Às vezes, resolver o problema é estar ao lado dele. Como assim? Quem era o problema de Eliseu? O rei. Ele podia depor o rei? Não. Tem coisas que você não pode fazer, mas você pode conviver. E Deus te dá paz necessária. Capítulo 7, verso 1 e 2 de 2 Reis. Ao que Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, o Senhor. Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Observe, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, o que é que Eliseu está dizendo aqui? Deus está dizendo através dele: amanhã, nessa mesma hora, todos que estão na cidade poderão comer fartamente. Por quê? Porque a cabeça do jumento
estava sendo vendida por 80 peças de prata. Vê aí, o capítulo 6 e o verso 25. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido, até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Pastor, e alguém comia esterco de pombo? Era para fazer um fogo. A gente hoje usa gás, mas antigamente o pessoal, minha mãe no interior, ela disse: como vocês faziam fogo para pegar fogo, mãe? Ela disse: de manhã cedo a gente ia no mato pegar as fezes da vaca e botava embaixo do fogão, que era de barro, e a minha avó tocava fogo. Demorava mais do que madeira. Então ele compra. Oh, irmão, cabeça. Alguém aqui já comeu cabeça de jumento? Graças a Deus que ninguém daqui comeu cabeça de jumento. Mas estava sendo vendido uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Será que tinha alguma carne, alguma substância ali especial? Não é? Mas quando Deus usa Eliseu, diz: olha, a partir de amanhã, uma medida de farinha com 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, todos que hoje estão passando fome, amanhã vai ter comida em fartura. Porque todos vão poder comprar e comer a mesma coisa. Deus é provisão, Deus é milagre. Verso 2: o escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: irmão, cuidado com o que você vai dizer ao homem de Deus. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura tu não comerás. A incredulidade. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem? Que um dos terríveis pecados da sociedade é a incredulidade. Duvidar, não crer na ação de Deus. Quando o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor, que nada terei falta. Sabe por que Ele é meu pastor? Ele me é suficiente, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes, fartura e descanso. Guia-me a águas tranquilas, sossego e paz. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, se a morte chegasse perto de mim, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque a vara e o cajado, ou seja, a correção e a proteção de onde me tira do buraco, do perigo, está comigo. Aí ele conclui: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus nos chamou para viver em paz e feliz, irmão. A gente vive perturbado porque a gente peca, porque a gente tem crédito, porque a gente duvida, porque a gente desobedece, mas Deus nos chamou para viver em paz. Deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe e nem se atemorize. Glória a Deus. Receba a paz nesta tarde. Coração chore canta na marras. Coração inquieto, perturbado, recebe nesta tarde paz que excede todo entendimento. A paz do príncipe da paz. Você sauda com a paz, mas não tem paz. Você diz a paz do Senhor, mas só vive perturbada, só vive inquieta,
só vive agoniada. Recebe paz de Deus nesta tarde no teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A notícia de uma grande provisão vem de onde não se podia vir. Às vezes a gente espera um milagre de um determinado local, de uma determinada pessoa, de uma determinada situação. A gente põe os olhos naquilo que está diante dos nossos olhos, mas o milagre vem de onde a gente não espera. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem tu e vê. O versículo 3 do capítulo 7. À porta da cidade estavam quantos leprosos? 4 leprosos. Os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos, pois, e passemos para o acampamento dos assírios, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos assírios. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém mais ali. Foi o que aconteceu, irmão. 4 leprosos começou a caminhar, sair de Samaria para ir para o acampamento dos assírios. Pediu o quê? Comida. 4. E quando eles começaram a se direcionar a caminho do acampamento dos assírios, olha o que aconteceu. Verso 6: pois o Senhor tinha feito os assírios ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Deus fez eles ouvir. Irmãos, quando Deus trabalha pelo seu povo, Aleluia, Jesus. o ímpio lá fora, Louvado seja o teu nome. aquele que planejou contra você, Deus faz ele ouvir coisas que nem está acontecendo. Aleluia. Nem está acontecendo. Mas por que Deus faz ele ouvir? Para ele saber, ali é meu, não toque. Glória a Deus. Glória a Deus. Não toque. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã. Essa irmã amanhecia o dia, 5 da manhã, ela acordava, começava a fazer as coisas de casa. Ela já era uma senhora, mas tinha o hábito de cantar. E a vizinha incomodada com ela: essa mulher o dia todinho cantando, não aguento mais ouvir essa mulher cantar. Foi no centro de Macumba e chegou lá, contratou o macumbeiro, e o macumbeiro foi fazer o serviço para matar a irmã, porque a mulher não aguentava mais ouvir a irmã cantar. E quando o macumbeiro pegou todo o material que ia fazer o trabalho, Deus falou com ele, disse: não mexa naquilo que não é seu. E ele ficou sem entender, ficou procurando, e aí ele pegou, foi fazer. Quando ele começava a fazer de novo: não mexa naquilo que não é seu. E ele ficou procurando a voz, procurando aquela voz que estava falando com ele. Era Deus falando, ele não conhecia Deus. Aí ele foi tentar de novo, aí Deus falou novamente: não mexa com aquilo que não é seu. Glória a Deus. Terceira vez o Espírito Santo fez ele entender que era Deus. Aleluia. Aí as entidades disseram: olha, não é para tu fazer esse trabalho não. Porque a pessoa que tu vai fazer pertence ao Deus lá de cima. Não dizia Deus, ao Deus lá de cima. E ele estava com o nome da mulher já na mão.
Quando ele preparava o trabalho que ia ler o nome, disse, não mexa com aquilo que não pertence a você. Ele voltou, pegou todo o material, devolveu o dinheiro à mulher que encomendou e disse, não posso fazer. Por quê? Porque Deus disse que eu não podia mexer naquilo que não era dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha filha, glória. Se você está na mão dele, ninguém lhe toca. Ninguém lhe toca. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá, continuando. Verso 8. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes. Por que, irmãos? Eles fugiram. Porque antigamente, irmãos, hoje você sai de casa. Um exemplo, vamos fazer uma analogia. Antigamente as pessoas não tinham a mobília em casa para guardar os objetos de uso pessoais, não, como ouro, prata, brinco. Não, aonde eles iam, eles levavam. Entendeu? Aonde eles iam, eles levavam seus objetos. Quando eles fugiram, eles deixaram tudo: tecido, roupa, prata, ouro. Porque eles não tinham como carregar. Lembra do alforje, quando Jesus disse, quando enviou os discípulos, não leve alforje, não leve nada. Vá com a roupa do corpo. Porque era o costume, o hábito do povo, onde ia, levava todos os bens, todos os pertences. Era um hábito. Então eles fugiram e deixou tudo. Aí o leproso que não tinha nada, aproveitou, começou a pegar tudo que ficou ali. Prata, ouro, joias, tecidos. Verso 9. Então disseram depois entre si, não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Olha, consciência. Rapaz, a gente é leproso. Comeu, encheu o bucho, está tudo farto, ainda pegou dinheiro. E o povo lá? Está tudo morrendo de fome. Se a gente não anunciar isso, a gente vai ser castigado de alguma forma. Olha aquilo que o texto sagrado diz, Tiago diz. Aquele que sabe fazer o bem e não comete, olha aí, consciência. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos, os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: vou explicar-vos o que os assírios nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tome-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais se sucederá. Assim tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos assírios, ordenando aos condutores ir e ver de tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás, enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos assírios, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Lembra que nós lemos isso atrás? Olha, o preço caiu, porque a oferta aumentou. Quanto mais tem, mais barato fica. Quanto menos tem, mais caro fica. Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e um copo de esterco de pão por 5. Aqui, ó, já mudou a situação, porque tinha fartura agora.
Assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado a Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse a janela do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. Creia. Creia que Deus vai providenciar. Mas pastor, eu não estou vendo, não é para você ver não, meu filho, é para você crer. É para você crer. Deixa eu dizer uma coisa aqui, direcionada a uma pessoa. Eu estava em casa estudando isso aqui desde ontem, né? Meditando, analisando, e veio uma palavra ao meu coração, e eu vou falar para a irmã Lívia. Deus vai aumentar o teu salário. Glória a Deus. Como eu não sei, eu sei que vai aumentar. Desde ontem, eu inquieto, meu Deus, por que isso aqui na minha cabeça não saía? E eu orei, Senhor, isso não é para. Mas Lívia não vai estar lá amanhã. E aí eu tive uma visão, justamente ela sentada do jeito que está aí. Glória a Deus. E eu fiquei sem entender, sabe? Mas aí, quem conhece, quem sabe, é Deus. Então, há coisas, Givaldinho, que acontece porque tem algo maior para chegar. Eu creio até o osso. Tem algo maior para A chegar. palavra vai ser cumprida. Amém. E vai porque não é de Silvio. Se fosse de Silvio, se cumpria não. Mas é de Deus. Deus é Deus que multiplica, Janiel. Deus é Deus que faz milagre. Ele só precisa de uma posição, de uma atitude, para ele fazer o que tem que fazer. Glória para sempre ao nome daquele que vive para sempre. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar.